Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu ministrei agora há pouco tempo na nossa igreja em Londrina e tem a ver com o tema desse ano, um tema que Deus tem colocado no nosso coração, e essa igreja, a igreja Nova Aliança em Cascavel, tem participado, lá em João Pessoa também, as igrejas que caminham em aliança estamos caminhando na mesma visão. E eu quero pedir para você assim, falar para alguém pertinho de você, participa da mensagem nessa noite, participa da mensagem, fala assim para ele, dá um amém de vez em quando para empolgar o pastor, vai lá, dá um amém de vez em quando para deixar o pastor feliz, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas palavras que a gente ministra, não é? O pastor Samuel sabe disso, o pastor Rafael que está aqui também, algumas palavras que a gente ministra são palavras de alinhamento para a igreja, são palavras que são direcionadas ao coração da igreja, aos membros da igreja. Eu quero trazer para você essa palavra que Deus colocou no meu coração. Nós entregamos em Londrina, eu tenho ministrado em poucos lugares, estivemos há 2 semanas atrás no aniversário de uma igreja lá em Apucarana, e eu compartilhei essa palavra. É claro que em cada lugar Deus fala de uma forma diferente, mas eu fiquei muito feliz, porque logo na semana seguinte eu recebi uma mensagem. Aliás, a pastora Mônica recebeu uma mensagem de uma irmã que estava frequentando há anos naquela igreja, mas no seu coração havia algumas situações, e ela estava ali em dúvida há anos, participando de um lugar e sem se identificar com aquele lugar, e essa palavra foi uma linha demarcatória. Ela disse: eu estou estabelecido nessa igreja, eu quero entender qual que é a minha função. Então, eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. No mínimo é uma palavra para você refletir como é que está o seu coração, não é? Em relação à visão que Deus tem dado a essa casa, em relação aos pastores com que Deus tem te presenteado para cuidar da sua vida. O tema dessa palavra é o poder da unidade. Diga assim comigo: o poder da unidade. Queridos, nós precisamos entender o poder que existe quando nós temos um só coração. Quando nós temos um só coração, em torno do propósito que Deus estabeleceu, não apenas para a nossa família. Esse princípio, ele se aplica à família, ele se aplica a você que é empresário, não é? Toda empresa tem uma visão, toda empresa tem os seus colaboradores, e o sonho de todo empresário é ter uma equipe que trabalha em unidade, coesa, não é? E na igreja não é diferente. Nós precisamos entender o poder que existe quando nós não apenas nos reunimos no mesmo lugar, mas nós nos reunimos no mesmo lugar tendo um só coração, amém? Agora, o que é que significa essa expressão, um só coração? O que é que significa? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A palavra coração, se você fizer uma pesquisa na Bíblia, interessante, você vai encontrar a maior parte das menções sobre a palavra coração. Eu fiz uma pesquisa, na versão NVI, nós encontramos mais de 800 vezes, para ser mais preciso, 858 vezes, você vai encontrar a palavra coração. Diga assim comigo: coração. E essas menções, praticamente 96% dessas menções, não dizem respeito ao coração físico. Eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o nosso coração físico, mas a maior parte dessas citações tem a ver com o homem interior. Agora, quando você pensa no seu coração, não é? Todo mundo está aqui porque o seu coração está batendo, amém, gente? Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração. O coração é um órgão dos mais vitais, se não for o mais importante, sem dúvida é um dos mais importantes, porque todos os demais órgãos do nosso corpo, todas as células, tudo que você é e eu sou, depende da saúde do nosso coração. Fala para alguém pertinho de você: cuida bem dele, cuida bem do seu coração, viu? Cuida bem dele. Por quê? O coração o que é o coração? Eu vou ser bem, não sei se tem algum médico aqui, você poderia com certeza explicar muito melhor. Basicamente, o coração nada mais é do que uma bomba, não é? Que está ali constantemente bombeando o sangue, não é? Empurrando o sangue para todas as células do organismo, para todos os órgãos, não é? Mantendo a vida, levando o oxigênio e levando nutrientes, o oxigênio, e removendo alguns resíduos, não é? Que devem ser eliminados do nosso corpo. O coração é um órgão absolutamente vital. O coração tem que estar bem. E eu quero
fazer uma aplicação aqui para você, trazendo para o aspecto espiritual. O nosso coração para com Deus, o nosso coração uns para com os outros, o coração da igreja precisa ser um coração saudável. Então, quando eu falo então sobre a nossa atitude de coração, aqui eu estou falando sobre um coração que está disposto, que está engajado, não é? Espiritualmente engajado, saudável, para que o propósito de Deus possa se cumprir na nossa vida, na nossa coletividade. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz que o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. É um dos versículos que eu mais amo do Antigo Testamento, não é? O nosso Deus, nós muitas vezes olhamos para a aparência, mas Deus vê o coração. E quem sabe, todos de vocês já conhecem aquele ditado que diz que as aparências enganam. Então, muitas vezes nós avaliamos uma situação, alguém, não é? Pelas aparências, e quando a gente começa a conhecer aquele contexto, a gente percebe que não tem nada a ver com o que a gente havia pensado, porque as aparências enganam. Para Deus o mais importante não são as aparências, para Deus o mais importante é o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, não é? Nós lemos lá, dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, guarda o teu coração, porque dele procedem o que, queridos? As fontes da vida. Jesus falou muito sobre o coração. Jesus disse em certa ocasião, vocês me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês me louvam com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Jesus também disse, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse, é de dentro do coração que procedem todos os maus desígnios. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém, gente? Então, o coração sempre foi algo muito importante para Deus no Antigo Testamento, para Jesus no Novo Testamento, e nós vamos encontrar esse versículo, que é o versículo tema nosso, que estabelece a base para o nosso tema. Atos capítulo 4, verso 32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ler comigo esse versículo? Eu vou contar até 3, quero pedir que você enche o seu peito e leia comigo bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Agora, você só entende a força deste versículo quando você mergulha no contexto, para entender o que estava acontecendo. Essa igreja em Atos, que continua sendo o nosso padrão como igreja, era uma igreja que estava crescendo aos milhares, era uma igreja que estava se multiplicando, os discípulos estavam se multiplicando, não era uma igreja que tinha apenas um ajuntamento de pessoas, essa igreja era uma comunidade de discípulos. Diga assim comigo, uma comunidade de discípulos. Guarde essa expressão, diga comigo, uma comunidade de discípulos. O que eu quero falar com vocês hoje aqui é sobre a unidade, é sobre o que significa sermos uma comunidade de discípulos. Não é apenas sermos uma grande multidão. Gente, Deus quer tocar uma grande multidão na cidade de Cascavel. Eu creio que Deus quer alcançar, Deus quer trazer muitas e muitas famílias, Deus quer alcançar muita gente dessa cidade. Quem pode dizer amém? Mas quando Deus vê uma multidão, Deus não apenas enxerga a multidão, Deus enxerga cada uma das pessoas. Deus enxerga o coração de cada um. Essa igreja, esse versículo aqui, prova para mim e para você que é possível nós crescermos com qualidade. Tem muita gente que diz assim, pastor, mas se a gente começar a crescer muito, nós vamos perder a qualidade. Isso não é verdade. O padrão da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, é uma igreja que cresce em quantidade e em qualidade. Porque não era apenas um ajuntamento de pessoas, não era só uma multidão, era uma comunidade de discípulos. E eu estou crendo em nome de Jesus que aqui na Ina, em Cascavel, Deus está levantando uma comunidade de discípulos. Não discípulos de um fulano de tal, não são discípulos do pastor Samuel, discípulos do pastor, quem quer que seja, ou do líder, não, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Uma igreja, uma comunidade de discípulos, é sobre isso que eu quero falar com vocês, o poder que existe, quando nós somos uma comunidade de discípulos, quando nós temos um coração unido. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, a unidade potencializa os resultados.
A unidade potencializa os resultados. Eu vou mostrar para você o princípio aqui da unidade, como ele afeta o meio, como os resultados se multiplicam. O apóstolo Paulo, ele usa a figura do corpo, ele usa várias figuras no Novo Testamento, não é para falar sobre a igreja. Uma delas, das mais fortes, é a figura do corpo humano, para ilustrar o princípio de unidade, de trabalharmos juntos. Então, em Efésios capítulo 4, na versão atualizada, o apóstolo Paulo escreve assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Ele começa a falar sobre determinadas partes do corpo, auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Aqui tem um princípio de unidade, não é? Segundo a cooperação de cada peça, de cada órgão, não é? Cada célula efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A palavra aumento aqui, se você fizer uma pesquisa, essa palavra aumento não significa apenas a soma, significa multiplicação. O apóstolo Paulo está falando sobre um princípio que no mundo secular hoje é conhecido como sinergia. É um termo muito usado hoje no meio corporativo. Rafael está aqui, né? E é um termo muito usado que fala sobre os resultados, o potencial que existe quando as pessoas trabalham juntas. Paulo está falando sobre isso. Se houver justa cooperação, o resultado será um aumento. A palavra correta aqui será uma multiplicação. A palavra sinergia, o termo sinergia, eu coloquei uma definição aí, não é? Você vai encontrar mais ou menos isso em algum dicionário que você for procurar. Sinergia refere-se à interação de elementos que, quando combinados, produzem um efeito maior do que a simples soma das suas partes. Eu vou repetir, eu vou ler com você. Você pode ler comigo? Vamos lá? Comigo, vamos lá. Sinergia refere-se à interação de elementos que, quando combinados, produzem um efeito maior do que a simples soma de suas partes. Deixa eu explicar para você, não é? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem sabe quanto pesa um saco de cimento? Quem sabe quanto pesa um saco de cimento? 50 quilos, beleza? Beleza? Irmão, você consegue carregar um saco de cimento? 50 quilos? Sim ou não? Vamos lá, irmão, firmeza aí. Então, como é que é seu nome, querido? Como é que é seu nome? Leandro. Então, o Leandro, ele consegue carregar um saco de 50 quilos. Beleza, Leandro? Faz assim para mim, ó, beleza, 50 quilos. Quem mais aqui consegue carregar um saco de 50 quilos? Quem consegue? Quem consegue? Levanta a mão. 1, 2, 3, os homens, né? Tô vendo? Ok. Então, vamos lá. O Leandro consegue carregar 50 quilos. Aí o Emerson também disse que consegue carregar 50 quilos. 50 mais 50 é igual a? Beleza, gente? 50 mais 50 é igual a? Como é que é o nome do outro irmão lá? O irmão? Wellington. Consegue carregar 50 quilos, irmão? O Wellington disse que consegue também. 50 mais 50 mais 50 é igual a? 150. Quem mais consegue? O Júnior, você consegue 50? 50 mais 50 mais 50 mais 50 é igual a 200. Então, o que é o princípio da sinergia? Em outras palavras, unidade, que é o que a Bíblia fala sobre isso, diz para nós, que se esses 4 irmãos, cada um deles consegue carregar 50 quilos, os 4 juntos, teoricamente, levantariam 200 quilos, mas o princípio da sinergia diz que eles levantam muito mais juntos do que apenas a somatória. Juntos, sozinho, cada um deles consegue levantar 50 quilos, mas juntos, eles levantam mais de 250 quilos. Pastor, você está... Pastor, o que é isso? Então eu vou te mostrar na palavra, eu vou te mostrar com um versículo bíblico, porque eu estou falando aqui sobre um princípio que não é natural, eu estou falando sobre um princípio espiritual. Acompanhe comigo Levítico capítulo 26, Levítico capítulo 26, o que é que Deus está dizendo? Versículo 7, Deus está dizendo assim, Deus diz, Moisés, fala para o meu povo, quando eles entrarem na terra, eles vão encontrar gigantes, eles vão encontrar inimigos mais poderosos do que eles, e aí Deus diz, só que eu vou dar vitória. Por que eu vou dar vitória? Deus está dizendo, vocês, versículo 7, vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. Meus irmãos, quem aqui crê que Deus quer te dar vitória sobre todos os seus inimigos, levanta a sua mão, amém? Quem pode dizer amém?
Deus está dizendo: vocês perseguirão os seus inimigos e eles todos cairão a espada diante de vocês. E alguém poderia perguntar: mas meu Deus, como é que isso vai acontecer? E Deus responde: 5 de vocês perseguirão 100. Faz a continha comigo. 5 de vocês perseguirão 100 inimigos. 100 dividido por 5 é igual a... Quanto que é 100 dividido por 5? 20, beleza? Fala assim comigo: 20. Diga assim: cada um persegue 20. Vocês estão comigo, gente? Então, a Bíblia está dizendo: 5 de vocês perseguirão a 100. Cada um consegue perseguir 20. Gente, para cada um derrotar 20, o cara já é bom. O cara já tem que ser um cara diferente. Ele é um soldado treinado. Cada um consegue vencer 20. Porém, 100 de vocês perseguirão, irmãos, quanto? 10 mil. Agora, se você pegar 100, multiplicar por 20, que cada um vence, 20 vezes 100 é igual a 2 mil. Mas Deus está dizendo que 100 de vocês não vão derrotar só 2 mil, 100 de vocês vão derrotar 5 vezes mais. 100 de vocês derrotarão 10 mil soldados inimigos. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Deus está dizendo: cada um de vocês pode ir até um certo ponto, mas juntos vocês vão mais longe. Juntos vocês serão mais efetivos. Juntos o resultado será maior. Juntos o resultado será potencializado. A unidade potencializa os resultados. É o que a Bíblia está dizendo, porque naturalmente falando a conta não fecha, mas não é um princípio natural. Nós estamos falando sobre um princípio espiritual. É um princípio espiritual, onde existe unidade, onde existe um só coração, nós vamos mais longe como igreja, nós vamos mais longe como família. Quantas e quantas vezes a gente recebe, nós pastores, vem o casalzinho para aconselhar, tem lá uma situação difícil com os filhos, e ali, em pouco tempo de aconselhamento, você logo percebe onde é que está o problema. Não está no filho, está no casal. Não tem acordo, não tem unidade, eles não oram juntos, eles não pelejam juntos, cada um quer ir para um lado, cada um tem uma visão diferente. Ele vem e fala dela, ela vem e fala dele. Irmãos, esse é um princípio espiritual. Quando existe unidade, é por isso que Jesus estabeleceu esse princípio, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e nós estamos em muito mais do que 2 ou 3 aqui nessa noite, eu estou no meio de vocês, e tudo que for ligado na terra, será ligado nos céus. Nós não temos ideia do que pode acontecer num culto como esse. Eu tenho dito na nossa igreja em Londrina, porque depois da pandemia nós enfrentamos um grande desafio, nós pastores. Essa é uma situação que a gente tem conversado com muitos colegas no MFI e colegas pastores, porque o povo gostou de ficar em casa. Então, nós temos aí uma tecnologia que pode ser usada para tocar, para que você possa, numa eventualidade, alguém ficou doente, alguém não pôde vir, alguém está viajando. Por exemplo, hoje de manhã, nós não estávamos lá em Londrina, mas nós participamos do culto em Londrina. Estava lá meu genro pregando hoje à noite, hoje de manhã, o John, casado com a Ana, e nós participamos do culto em Londrina. Que bênção que é a tecnologia, irmãos. Mas é para isso que existe. Agora, o povo acostumou a ficar em casa. E aí quando você fica em casa, você não participa, você assiste. Você pode até participar, se você for proativo, mas a tendência é só assistir. Então você fica lá, enquanto o culto está correndo, você vai fazer um lanchinho. Sim ou não, gente? Você dá uma espreguiçada no sofá, você dá uma olhada no celular. Aqui não, só em Londrina, gente. E a gente notou que as pessoas gostaram de ficar em casa. E a gente percebeu que muitas pessoas estavam perdendo o que Deus estava fazendo, porque existem coisas que Deus faz, melhor dizendo, existem coisas que Deus somente faz quando o povo de Deus se reúne num só lugar com um só propósito. Você não pode participar de algo apenas assistindo, ou você faz parte do mover, ou você vai assistir o mover. E Jesus ensinou sobre esse princípio. Eu e a pastora Mônica poderíamos contar muitos testemunhos que nós tivemos dentro da nossa casa. Poderia contar testemunhos dos meus pais.
não é? Em que os meus pais, quantas e quantas vezes eu acordei de madrugada com a oração dos meus pais, com o clamor dos meus pais, pela igreja, por nós, pelos filhos, e nós fazemos a mesma coisa. A Mônica, todas as manhãs, praticamente, ela manda uma mensagem para os nossos filhos: hoje nós já oramos por vocês. Quando o casal ora, nós tivemos situações na nossa família, que nós entendemos que se nós não orássemos juntos, nada aconteceria, e a situação somente mudou, depois que nós nos juntamos em unidade, nós oramos, e o resultado foi potencializado. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Esse é um princípio tão forte, irmãos, que eu quero ler com vocês. Todos vocês conhecem essa passagem, que fala sobre a Torre de Babel. Também na versão atualizada, nós lemos assim em Gênesis capítulo 11, versículos 6, 7, 5, 6, 7, então desceu o Senhor, lembra, eles estão agora construindo, primeiro eles constroem uma cidade, e aí eles desejam construir uma torre, para chegar até o topo do céu, para se conectar com alguma coisa maior, que eles tinham a expectativa, mas não era para buscar Deus, era na sua própria força, era para fazer o seu próprio nome se tornar conhecido, tornemos célebre o nosso nome. E aí a Bíblia diz: então desceu o Senhor para ver a cidade, para ver a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Vocês estão observando lá? Eis que esse povo tem unidade, eles têm um só coração, e todos eles têm a mesma linguagem, ou seja, eles têm uma só visão, têm um só propósito, eles têm um só coração. E aí Deus diz: isto é apenas o começo. Presta atenção no que Deus diz agora: agora não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem. Então, aí nós sabemos o que aconteceu. Deus vem e divide ali aquele povo, diversas linguagens, assim as nações nasceram, não é? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o ponto é que o próprio Deus reconheceu o potencial da unidade para alguma coisa má, para alguma coisa que não era para engrandecer o nome do Senhor. Quanto mais se nós nos reunimos para fazer com que o reino de Deus se expanda, para fazer com que a vontade de Deus aconteça, meus irmãos. Se o próprio Deus reconhece o potencial da unidade para o mal, quanto mais se houver um só coração, para que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o princípio que sempre existiu na unidade, na Trindade, na criação de todas as coisas. Você não vai encontrar Deus dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Amém? Não é isso que diz lá? Porque a Trindade era uma unidade perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali convivendo numa unidade absolutamente perfeita, e nós, eu e você, somos o resultado, não é? Porque nós nascemos, nós fomos criados segundo a imagem de Deus, nós fomos criados com esse potencial de vivermos em unidade, de expressarmos a unidade de Deus nas nossas casas, na casa de Deus. Quem pode dizer amém? Se houver unidade num só lugar, um só propósito, nós vamos gerar uma atmosfera propícia, irmãos, para que milagres, para que coisas sobrenaturais aconteçam. Se houver um só coração nas nossas células, milagres vão acontecer naquele lugar, porque onde existe unidade, os resultados são potencializados. Você pode repetir comigo? Diga assim: onde existe unidade, os resultados são potencializados. O segundo princípio que eu quero trazer a vocês: a unidade libera a bênção ordenada de Deus. A unidade libera a bênção ordenada. Pastor, o que significa isso? Bênção ordenada. Irmão, se você estudar a palavra de Deus, você vai encontrar na Bíblia diversos tipos de bênção. Vocês estão comigo, gente? Você vai encontrar na Bíblia diversos tipos de bênção. Bênçãos de Deus diversas que chegam até nós. Por exemplo, existe um tipo de bênção que ela é genérica. Ela vem para maus e para bons. Ela chega até as pessoas que simplesmente estão vivas. Aliás, o fato de uma pessoa estar viva significa que ela já é abençoada. Porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que é Deus quem dá o sopro de vida, e é Deus quem a retira. Se alguém está vivo, respirando, é porque essa pessoa já é abençoada.
Então, existe um tipo de bênção, por exemplo, diz lá em Mateus capítulo 5, verso 45, porque Ele, o Senhor, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos, ou seja, esse é um tipo de bênção, que vem sobre todas as pessoas indistintamente, quer sejam convertidas ou não, até as pessoas que nem acreditam em Deus, estão sendo abençoadas, pelo fato de existirem. Elas nasceram pela vontade de Deus. Deus tem um propósito sobre a vida delas. Elas receberam o sopro de vida. Amém, gente? Então, esse é o primeiro tipo de bênção que vem de maneira genérica. O segundo tipo de bênção é aquela que vem por tabela, porque alguém conhece a Deus, então essa pessoa influencia outras pessoas. Por exemplo, quem é que crê que pais convertidos podem ser uma boa influência para os seus filhos? Amém? Que nem convertidos são ainda. Esses dias estava lá, domingo passado, né, vendo nós temos 8 netinhos, né? E estavam as nossas netinhas, filhas do John e da Ana ali na frente, também do Pedro, né? Estavam as meninas e a Sofia, estavam ali na hora do louvor, dançando assim, não é? Levantando as mãos e olhavam para a gente, para ver se a gente estava olhando, né? Assim, é uma gracinha, não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas desde pequenininhas estão sendo envolvidas pelo ambiente, por essa atmosfera. Daqui a pouquinho elas vão entender. Existe uma bênção que está chegando a elas por causa da influência dos avós, dos pais. Quem pode dizer amém? Então, quando você é convertido, quando você tem uma experiência com Deus, essa bênção não chega apenas em você, ela toca a sua casa, toca toda a sua família. Amém? É uma bênção que vem porque alguém se conectou com Deus, e essa pessoa carrega a bênção de Deus, e aí outras pessoas são abençoadas. Tem um exemplo clássico na palavra, que é o exemplo de José, não é? Diz que ele foi vendido como escravo lá para o Egito, foi parar na casa de um homem pagão, chamado Potifar, um homem que adorava deuses, se curvava perante esses ídolos, e lá está José, um homem que temia o Deus de Israel, um homem que cultuava, que conhecia o Deus de Israel. E a Bíblia diz, olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 39, desde que Potifar deixou José cuidando da sua casa e de todos os seus bens, presta atenção no que diz aqui, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Por quê? Porque José era um homem abençoado. José carregava a bênção de Deus, e essa bênção tocava a casa até de um homem ímpio. Você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, e eu quero aqui declarar em nome de Jesus que o seu patrão vai ser abençoado por você, os seus funcionários vão ser abençoados por você, os seus familiares que não conhecem Jesus serão abençoados por causa da sua vida, porque você carrega algo diferente, você carrega a presença de Deus. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? Quando você carrega a presença de Deus, você se torna um homem abençoado. Eu amo aquela passagem que diz, acho que é em Gênesis capítulo 27, 28, mais ou menos ali, que havia sequidão sobre toda a terra, não é? Ninguém estava plantando nada, não chovia sobre a terra, e a Bíblia diz que Isaac plantou no seu campo, e a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Ninguém estava colhendo, Isaac planta, Isaac era um homem de Deus, Isaac era um homem de altares, ele planta a semente, e no campo de Isaac, ele colheu 100 vezes mais. Aí vieram os filisteus, aliás, vieram esses povos ali, eu não lembro qual que era esse povo, que estava ali em volta acho que eram os filisteus, vieram até Isaac e disseram para ele, agora hoje nós reconhecemos que você é um homem abençoado pelo Senhor, nós queremos fazer com você uma aliança, porque você é abençoado. Você carrega uma bênção, queridos, e essa bênção vai tocar outras pessoas. É a bênção que vem por tabela. Tem um terceiro tipo de bênção que vem pela obediência. Deuteronômio capítulo 28 diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês, o que, irmãos? Obedecerem ao Senhor. Então, ele começa a passar ali uma lista de bênçãos,
bênçãos específicas, né, no campo, em casa, nos empreendimentos, onde as suas mãos tocarem, onde os seus pés pisarem, nas suas jornadas, contra os seus inimigos, na sua saída, na sua entrada. Então Deus diz, olha, se vocês escolherem obedecer, vocês vão carregar a minha bênção. Homens e mulheres obedientes são abençoados por Deus. Esse é o terceiro tipo de bênção, mas a bênção que eu estou mencionando aqui, diga assim comigo, a bênção ordenada. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre a bênção que é ordenada? Irmãos, Salmo 133, presta atenção no que eu vou dizer, é um dos salmos conhecidos como salmos de peregrinação. Do Salmo 120 até o Salmo 134, esses salmos foram compostos para serem cantados enquanto o povo de Israel, não é? Peregrinava para ir para Jerusalém. Eles iam para as festas, principalmente a festa da Páscoa. Enquanto eles estavam se dirigindo para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. E você vai observar no Salmo 120 até o 134, existe uma sequência lógica. E quando eles chegavam no templo, eles cantavam uma canção. Quando eles chegavam ali no pátio do templo, onde nós estivemos, eles cantavam o Salmo 133, que eu vou ler para vocês. Como é bom, você pode ler comigo lá? Vamos lá comigo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Comigo, vamos lá. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Agora lê bem forte. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, Deus está dizendo, olha, então o povo estava lá vindo, peregrinando, eles chegavam na casa do Senhor, e quando eles se reuniam para cultuar, para adorar, esse salmo foi composto, um salmo profético para dizer, olha, onde existe unidade, existe uma bênção que é ordenada, que vem sobre a casa, que vem sobre o povo, que vem sobre a igreja. Onde existe unidade, Deus libera a bênção ordenada. Eu quero receber a bênção ordenada. Quem quer, levanta a sua mão. Quem quer, levanta a sua mão. Diga, eu quero, meu Deus, a bênção ordenada por Deus, que vai tocar eu e a minha casa. Então isso significa o que, irmãos? Que eu e você precisamos ter uma atitude que coopera com a unidade. A unidade potencializa os resultados. A unidade libera a bênção ordenada de Deus. Em terceiro e último lugar, a unidade expressa o poder transformador do Evangelho. A unidade é uma expressão do poder que o Evangelho tem de transformar alguém. Vou explicar para vocês. A nossa unidade, o tipo de unidade de relacionamento que nós experimentamos dentro da casa de Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum desse mundo. O que acontece dentro da igreja, você não acha em lugar nenhum. Tem alguém que fica doente, tem alguém que fica aí passando necessidade, de repente na célula, não é? O líder fica sabendo, mobiliza a célula, daqui a pouco mobiliza outros líderes, daqui a pouco, não é? O pastor é chamado, daqui a pouco toda a igreja está orando. Sim ou não, gente? Em alguns minutos tem toda a igreja, centenas de pessoas mobilizadas para orar, para interceder. Isso você não encontra em lugar nenhum. Unidade, esse amor, as pessoas, queridos, eu creio numa igreja que as pessoas vão entrar e vão dizer, eu não sei, eu entrei naquele lugar e eu me senti diferente, eu fui contagiado, eu fui envolvido com um tipo de amor que eu nunca senti em lugar nenhum, porque é na casa de Deus que você vai experimentar coisas que você não experimenta em lugar nenhum. A unidade expressa o poder transformador do Evangelho. Eu creio que pessoas vão começar a entrar aqui na igreja Nova Aliança de Cascavel e vão começar a dizer sobre essa igreja, que povo incrível aquele povo. Eu nunca vi algo parecido. Que povo abençoado, que lugar lindo, como é que eles conseguem? Eu quero fazer parte desse povo, amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus fez ao orar pelos seus discípulos. João capítulo 17, quando Jesus estava ali, meus irmãos, antes dele ser, obrigado querido, antes de Jesus ser elevado aos céus, após a sua ressurreição, Jesus fez uma oração. Essa foi a oração, uma parte da oração de Jesus,
ele orou assim ao Pai, versículo 20, capítulo 17 de João: minha oração é esta, Senhor, não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em Ti. Então Jesus começou a orar pelos seus discípulos. Você sabe que lá no cenáculo, quantos discípulos tinha lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, que foram cheios do Espírito? Quantos discípulos tinha? Quem lembra o número? Quantos tinha lá que foram cheios do Espírito Santo, gente? 120, amém? 120 discípulos. Então, no mínimo, Jesus está orando por 120 discípulos. Ele está orando: Senhor, eu não oro apenas por esses 120, eu oro também por todos aqueles que um dia crerão em mim, por meio da mensagem deles. A mensagem do Evangelho chegou até eu e você, por causa daqueles discípulos. Então Jesus estava orando pelos 120, mas estava orando também por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu oro não só por estes, eu oro pelo Rafael, que um dia vai se converter e vai se tornar um pastor lá na igreja Nova Aliança de João Pessoa. Eu oro pelo fulano, pelo ciclano, eu oro por todos aqueles que um dia vão crer em mim, por meio da mensagem que vai acontecer, que será pregada a partir desses discípulos, versículo 21, para que todos eles sejam que, irmãos? Sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eles forem um, se eles andarem em unidade, se a igreja Nova Aliança, se os membros da igreja Nova Aliança de Cascavel andarem em unidade, toda aquela cidade vai saber que Jesus foi enviado pelo Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam levados à plenitude, a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ele repete 2 vezes: para que o mundo saiba, para que as pessoas saibam que existe um lugar diferente. A igreja é um lugar diferente, meus irmãos. A igreja é uma comunidade de discípulos que tem um só coração. Se nós quisermos ser uma igreja relevante nesse mundo, nós precisamos batalhar para que haja unidade na igreja, vínculos fortalecidos, não é? Corações unidos. Apesar das nossas diferenças, nós não somos só uma grande multidão. Deus nos chamou para sermos uma comunidade de discípulos. Fala para alguém pertinho de você: meu irmão, minha irmã, nós precisamos caminhar juntos. Fala lá, fala: nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos cooperar para que esse tipo de atitude possa acontecer na igreja. Irmãos, e como nós podemos manter essa unidade? Eu vou entrar num ponto aqui que eu quero que todos vocês prestem muita atenção. Como é que nós podemos viver esse tipo de unidade? Como é que nós podemos ser uma comunidade de discípulos, que tem um só coração, que vivem? Eu não estou dizendo que não vai haver diferença, eu não estou dizendo que nós não teremos situações para ajustar, onde tem pessoas, tem diferenças para serem ajustadas. Se você quer procurar um lugar perfeito, você não vai encontrar na igreja, porque você está aqui e eu estou aqui, e nós não somos perfeitos. Quem pode dizer amém? Mas mesmo assim, nós podemos caminhar em unidade, nós podemos abrir mão de conceitos que nós temos, nós podemos aprender o que significa liberar perdão, receber perdão, nós podemos aprender na igreja o que significa andar uma milha a mais, e cooperar para que a unidade aconteça no nosso meio, para que Deus nos faça uma comunidade de discípulos, e não apenas de consumidores. Eu quero falar com vocês sobre esses 2 termos, a diferença que existe entre consumidores e discípulos. Diga assim comigo: consumidores ou discípulos. Consumidores ou discípulos. Infelizmente, meus queridos, nós podemos ter as 2 coisas convivendo no mesmo lugar. Jesus disse que numa plantação o joio e o trigo crescem juntos, e nós podemos ter numa mesma congregação como essa, pessoas que vêm para consumir, mas Deus está interessado em tornar cada um de nós discípulos. No ministério de Jesus, Ele teve muitas pessoas que estavam seguindo, mas que não eram discípulos. Sim ou não, gente? Onde é que estavam as multidões que foram alimentadas? Certa ocasião, Jesus disse para a multidão: vocês vieram até onde eu estou por causa do alimento que vocês receberam, não é? Por causa das bênçãos que vocês receberam. Eu estava pregando domingo passado na igreja. Meu último ponto lá na pregação que eu ministrei foi que Jesus tem que ser mais importante do que aquilo que Ele tem para oferecer para nós, no sentido de bênçãos.
A pessoa de Jesus, a presença de Deus, de Jesus, tem que ser mais importante do que aquilo que nós podemos obter como benefício. Quem está entendendo pode dizer amém? Ou seja, caminhar com Deus implica que nós seremos abençoados, mas nós não podemos caminhar com Deus apenas para sermos abençoados, nós precisamos caminhar com Deus pelo que Ele é para nós. A diferença entre consumidores e discípulos, eu vou passar aqui para vocês algumas diferenças. Consumidores, primeira delas, consumidores, vocês estão comigo lá? Eu não sei se está dando para acompanhar, isso, é que não está aparecendo aqui, né? Consumidores pagam por um serviço, discípulos investem na visão. Deixa eu tentar explicar para você. Pastor Samuel hoje estava aqui orando sobre, no tempo de ofertar, de dizimar, não é? Esse é um ponto importante, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo essa expressão, eu já paguei meu dízimo nesse mês. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, ninguém paga o dízimo. Nós devolvemos o dízimo ao Senhor porque pertence a Ele. Nós não pagamos o dízimo como se fosse uma taxa que nós estamos pagando para obter algum serviço de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você não paga, quando você paga por alguma coisa, você espera receber algum benefício. Nós estamos, o princípio do dízimo, por exemplo, é que nós estamos devolvendo 10%, estamos dizendo com esses 10% que Ele é dono de tudo, que Ele nos deu 100%, e nós então devolvemos 10% como um ato de adoração por aquilo que Ele representa para nós. Quem pode dizer amém? Então ninguém paga por um serviço, nós investimos na visão. Nós investimos na visão. Porque se você pagar por um serviço, quem aqui já foi num restaurante e você foi muito mal atendido naquele restaurante? Você não voltou mais. Você ficou chateado pela forma como você foi tratado. Você estava pagando por um serviço. Irmãos, a igreja não é um lugar onde a gente paga para... esses dias estava um pastor que nós plantamos uma igreja ali pertinho de Londrina, em Arapongas. E o pastor Diego estava ali no comecinho da igreja, eu nunca me esqueço dessa história que ele contou, e ele encontrou um casal que ele conhecia há muitos anos, um casal de amigos, e esse casal não estava frequentando igreja nenhuma, desigrejado, e ele sabendo disso, ele convidou, meu querido, vem participar conosco, nós estamos começando a igreja. E aí esse rapaz disse, olha, vamos fazer o seguinte, pastor Diego, vou esperar crescer um pouquinho mais a igreja, quando vocês tiverem um pouquinho mais de estrutura lá, porque eu tenho meus filhos, eu não posso ir para um lugar onde não tem nada para os meus filhos, vou colocar o carro onde? Ele falou desse jeito, então quando crescer um pouquinho mais a igreja, aí você fala comigo que eu vou lá participar com vocês. Consumidor, quem está entendendo o que Deus está dizendo? Consumidores pagam por um serviço, discípulos, quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Discípulos investem na visão. O segundo exemplo, consumidores são sempre críticos para com as pessoas, discípulos enxergam o potencial em cada pessoa. Essa é uma grande diferença entre um líder, não é? Chamado por Deus, ele consegue enxergar nas pessoas o que nem as pessoas estão enxergando, ele consegue enxergar. Irmão, nós estamos aqui porque Jesus enxergou alguma coisa em nós, Jesus enxergou alguma coisa que nós não conseguíamos enxergar. Eu estou pregando para vocês aqui hoje, porque Jesus enxergou em mim algo que eu nem consegui enxergar, meus irmãos, meus pais enxergaram, e discípulos são pessoas que enxergam o que outros não conseguem ver. Quem pode dizer amém? Um terceiro exemplo, consumidores estão sempre na periferia, olhando para o mover de Deus, avaliando. Discípulos são aqueles que fazem parte do mover de Deus. Se o rio de Deus está correndo, eles não querem ficar na margem, eles querem pular no rio, eles querem nadar no rio, eles querem que as águas do rio de Deus os levem. Discípulos agem dessa forma. Eles são aquelas pessoas que não apenas querem ver o que Deus está fazendo, eles querem participar do que Deus está fazendo. Que Deus levante aqui na Cascavel, irmãos e irmãs que desejam participar do mover de Deus. Consumidores não honram a sua liderança. Discípulos são leais e verdadeiros para com a sua liderança. Irmãos, eu sempre digo uma coisa, honra é diferente de bajulação. O bajulador elogia você na tua frente e atrás de você ele fala mal de você. Quem conhece o princípio da honra sabe o que é que significa. Essa pessoa, quem conhece o princípio da honra, vai honrar na frente e vai te defender atrás de você.
vai honrar você onde você estiver, mesmo sabendo que você tem áreas para Deus ainda crescer na sua vida, não é, melhorar na sua vida, mas o princípio da honra é o princípio da palavra. E a Bíblia diz que nós somos pessoas abençoadas quando nós honramos, quando nós respeitamos a nossa liderança. E essa é uma característica de pessoas que estão para consumir, não é? Elas não honram a sua liderança, elas criticam. Consumidores fomentam a maledicência. Discípulos constroem pontes. O que você quer dizer com isso, pastor? A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é membro dessa casa, tome cuidado com o que você ouve, e tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Perdão, pastor Samuel não pediu para falar isso, viu, irmãos? Eu estou dando aqui uma palavra de Deus para você nessa noite. Se você é membro, quem aqui é membro da INA Cascavel? Levanta a sua mão. Então, cuidado com aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu vou compartilhar uma coisa com você, mas não conta para ninguém, tá? Eu vou compartilhar algo, mas fica só entre eu e você. Depende do que você vai falar. Eu me lembro uma experiência que eu tive, do irmão que marcou uma conversa comigo, chegou ali, marcou, veio lá na igreja e tal, entrou no meu escritório, eu não sabia o que ele queria, ele entrou na minha sala, e a primeira coisa que ele disse: olha, eu vim aqui falar, o pastor Eduardo era um pastor que estava lá no nossa, que está hoje, está aqui o Caio, né? Onde é que está o Caio? Está por aí o filho do pastor Eduardo, lá da INA João Pessoa, e o pastor Eduardo era um dos nossos pastores, e esse irmão entrou na minha sala e disse: olha, eu tenho uma situação, eu tenho uma situação não resolvida com o pastor Eduardo, mas não quero falar com ele, eu vim falar com você, pastor. Falei: espera só um minutinho, peguei o telefone e falei: pastor Eduardo, vem aqui agora, na minha sala. O rapaz ficou assim, falei: Eduardo, vem aqui um pouquinho. O pastor Eduardo entrou, e eu disse: meu querido, pode abrir o seu coração, o pastor Eduardo está aqui do seu lado, eu não sei o que aconteceu, mas hoje nós vamos restaurar esse relacionamento entre vocês dois. Ele abriu o coração, tinha uma situação que eu nem me lembro o que foi, eles se abraçaram, o pastor Eduardo abençoou, Deus sarou, Deus restaurou, não é? Porque é para isso que nós existimos. Discípulos constroem pontes, e não fomentam amargura no coração das pessoas. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Se você é um discípulo de Jesus, coopere com a unidade, não permita que falatórios, situações cheguem até você. Se chegarem, resolva, construa, traga aquela pessoa, seja um construtor de pontes, que resolve aquela situação e não multiplica o problema. Quem pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir Jesus, porque Ele merece. Fala para alguém pertinho de você: esse é o teu chamado, ser um construtor de pontes. Amém? Deus te chamou para isso, ser um construtor de pontes. Consumidores são voltados para si mesmos. Em outras palavras, consumidores são pessoas egoístas. Elas não conseguem enxergar além do seu umbigo. Porém, discípulos pensam no bem da comunidade. Quando a gente sai, interessante, eu já fiz algumas pescarias, né, em grupo, estava compartilhando hoje com os pastores ali, e faz tempo que eu não faço uma pescaria gostosa, né, e a gente teve algumas experiências de sair em grupo para fazer uma pescaria, ou viagens em grupo. Quando você sai em grupo para uma viagem, ou para uma pescaria, você percebe quem tem o coração voltado para o grupo, e quem tem o coração mais voltado para si mesmo. Porque quando você está em grupo, você tem que decidir em função do grupo, amém, gente? Tem algumas coisas que você tem que abrir mão, porque o que importa é o que é o melhor para a maioria que está ali, não é? Então você tem que cooperar para a unidade. Assim tem que acontecer na igreja. Eu me lembro de algumas pescarias, lembro de um irmão que a gente saiu para pescar, não é? E foi interessante. E quando você vai pescar, às vezes você está preparado para pescar com um tipo de isca. Tem algum pescador aí? Tem algum pescador aí? Você vai para pescar com uma isca e não está batendo, o peixe não está pegando, você tem que arrumar um outro tipo de isca. Eu lembro que nós chegamos para pescar e não estava dando, a gente teve que ir lá improvisar e comprar uma outra isca viva, não é? E aí a gente teve que fazer uma vaquinha lá e tal, e ele reclamava: mas vocês não falaram nada, não sei o que, tudo reclamava. Mas reclamava, qualquer coisinha. Mas daí tudo bem, pegamos lá os peixes, e quando a gente chegou em Londrina para repartir, fizemos lá os montinhos, né? Separamos os peixes. Quem foi o primeiro que se apresentou para pegar o montinho dele? Eu, exatamente, o fulano. Interessante.
Eu tive que ter uma conversa com esse irmãozinho depois, por causa do coração dele. Irmãos, quando a gente vive em comunidade, se a gente quer cooperar com a unidade, nós precisamos pensar no bem da coletividade. Tem algumas coisas que até poderia ser um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, mas quando nós encontramos, quando nós estamos caminhando juntos, nós precisamos ver o que é que vem de cima, o que é que a nossa liderança está trazendo como visão. Mas eu acho, mas para um pouquinho, vamos fazer, vamos cooperar. Cooperando juntos, nós podemos até trazer algumas sugestões que lá na frente poderemos até ajustar um pouco a direção. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Poderemos até ajustar o percurso, mas se nós não estivermos juntos, nós não chegaremos onde Deus planejou que nós chegássemos. Então, pessoas que têm essa mentalidade de consumir, elas são egoístas. Discípulos são pessoas que pensam no bem da comunidade. Que você seja um homem, uma mulher voltado, que pense no bem da comunidade. Não é só a respeito de você, dos seus filhos, da sua casa, é a respeito do bem que é em comum de todos. Quem pode dizer amém? Consumidores são pessoas melindrosas. Discípulos são pessoas que recebem a correção com o seu coração aberto. É interessante como, irmãos, nós estamos vivendo numa geração que não suporta ser corrigido. Qualquer coisinha que você fala, aqui não é assim, só lá em Londrina. Qualquer coisinha que você fale, meu Deus, Jesus não teria falado assim comigo? Não. Eu encontro alguns irmãos eu já ouvi alguns irmãos dizendo, não, porque Jesus era uma pessoa muito amorosa, e era mesmo. Mas quando você vê o que Jesus falava, quando você vê, Jesus era uma pessoa que provava o coração das pessoas, e ele fez isso com os discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te trouxe para essa casa, o seu coração será provado nessa casa. Eu ouvi uns 2 ou 3 amém, vou tentar de novo. Se Deus te trouxe para ser membro nessa casa, um discípulo nessa casa, o seu coração será provado nessa casa. Deus vai preparar situações para que o seu coração seja provado. Deus vai preparar situações, os seus líderes, o seu pastor, às vezes vai dizer não para você, só para ver o que está no teu coração. Gente, está na palavra. Pastor, mas pastor Davi, o pastor Samuel não pode fazer, ele não tem o direito. Tem o direito. Tem o direito. Então está chegando, por exemplo, a igreja está crescendo, chega, por exemplo, um músico, um cara é o bambambam, o cara, né, ele vai em algumas igrejas, o tapete vermelho é estendido para ele, chegou ontem, hoje já está tocando. Aqui na Nova Aliança não é assim. Ele vai ter que passar por um processo, vai ter que fazer a integração, vai ter que ir para a célula. Quem está entendendo? Vai ter que ser discipulado, vai ter que ser cuidado. Nós vamos conhecer o coração dele, a família dele, o casamento dele. Ele vai ser provado. E se ele for aprovado, ele vai subir para tocar e vai glorificar o nome de Jesus com o dom que Deus deu para ele. Isso é ser uma comunidade de discípulos, porque consumidores são pessoas melindrosas. Qualquer coisinha que você fala se ofende. Ai, meu Deus, você não pode tocar, irmãos, você não pode falar nada, já se ofende, porque nós vivemos numa geração em que os pais estão super protegendo os filhos. Talvez na sua geração como pai, você sofreu tanto que hoje você quer proteger seus filhos, e eles não estão aprendendo a adquirir, não é? aquela persistência que eles precisam ter, não é? Para encarar a vida, para encarar situações difíceis. Irmãos, eu tenho falado, eu uma vez preguei sobre alguns personagens da Bíblia que receberam um não de Deus. Se você olhar lá na relação dos heróis da fé, todos eles, sem exceção, receberam alguns nãos de Deus. Não é assim, não é nesse tempo, não é desse jeito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero ir além. O próprio Jesus recebeu um não de Deus. Sim ou não? Ele está ali no jardim do Getsemane, e o que é que Jesus diz lá? Senhor, ele começa a perceber o sofrimento, ele começa a perceber que o negócio estava afunilando para a cruz, ele sabia, ele tinha consciência do que ele teria que passar, meus irmãos. E o que é que ele disse para Deus? Senhor, por favor, se for possível, o que é que ele disse? Passa de mim esse cara. Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não será possível. Você vai ter que passar pelo processo. Foi para isso que você veio.
E eu estou aqui para lembrar você que por causa do não que Jesus recebeu, eu e você recebemos o sim de Deus. Eu e você só recebemos o sim de Deus, porque Jesus um dia recebeu um não. Ele passou por esse processo, e ele não melindrou, ele não ficou ofendido, ele não ficou assim magoadinho com Deus, não, ele aceitou como parte do processo de tratamento na sua vida. Quem pode dizer amém? Discípulos não são melindrosos, discípulos recebem a disciplina como uma expressão de amor. Consumidores permanecem enquanto as suas necessidades são supridas, discípulos permanecem porque têm um compromisso com a visão. Eu não preciso falar muito sobre isso, não é? Consumidores enxergam problemas, discípulos enxergam soluções. Discípulos são pessoas que não trazem mais um problema para o pastor, eles se apresentam para dizer: pastor, como é que eu posso ajudar para resolver isso? Eles trazem ideias, sugestões, submetem isso à liderança para ser avaliado. Quem pode dizer amém? Quem quer ser um discípulo de Jesus nessa casa, diga amém. Consumidores valorizam coisas, discípulos valorizam pessoas. Pessoas são mais importantes que projetos, pessoas são mais importantes do que o meu próprio bem-estar. Discípulos são movidos por relacionamentos. Eu poderia incluir mais um aqui. Consumidores vão para o inferno, discípulos vão para o céu. Esse aqui não está na projeção, só um negocinho do meu coração assim. Pergunta para quem está pertinho de você: quem é você? Diga lá, quem é você? Você é um consumidor ou você é um discípulo de Jesus? Onde é que você se encaixa? Os músicos podem vir aqui, por favor. Quero cantar uma canção com você. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está entendendo o recado de Deus para mim e para você, levanta a sua mão. Aliás, dê um aplauso a Jesus nessa noite, bem forte. Bem forte, bem forte. Aleluia. Aleluia, Senhor. Faz de nós uma comunidade de discípulos, Senhor. Que Cascavel saiba, que essa cidade saiba, que nessa igreja, Senhor, se reúnem discípulos do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Em algum momento da nossa trajetória, da nossa jornada em Deus, nós precisamos decidir, porque tem muita gente que passa anos numa igreja sem tomar essa decisão. Qual é a minha cidade? Qual é a minha igreja? Quem são meus pastores? A quem eu presto conta? A quem eu dou o direito de entrar na minha vida, de tocar o meu coração? Onde é que eu vou criar raízes? Onde é que meus filhos vão crescer para se tornarem homens e mulheres de Deus na sua geração? Tem gente que passa anos, 2, 3 anos numa igreja, e pula para outra igreja, e vai para outra igreja, não cria raízes. Todas as igrejas da cidade conhecem o camarada de passagem, mas não conhece de fato. Ele não se permite ser conhecido. Quando vai começar a tocar e ajustar, aí sai para um outro lugar. Esse não é o chamado de Deus para a sua vida. Deus chamou você para que você esteja plantado na casa do Senhor. Salmo 92, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na sua velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Plantados na casa do Senhor. Uma comunidade de discípulos. Põe lá para mim o último slide, por favor, para a gente lembrar dos 3 pontos. Quero pedir para você dizer bem forte comigo. Número 1, vamos lá. A unidade. Vamos lá. Enche o teu peito de diabo. Número 1, mais uma vez. Vamos lá. A unidade potencializa os resultados. Número 2, a unidade libera a bênção ordenada de Deus. Número 3, a unidade expressa o poder transformador do Evangelho. Que eu e você possamos cooperar para que a unidade nessa casa cresça. E Cascavel vai saber que tem aqui uma comunidade de discípulos que glorifica o nome do Senhor Jesus.
Fique em pé comigo nessa noite, por favor. Aleluia. Aleluia. Vem aqui, Samuel. Vem aqui, Meres, por favor. Estenda as suas mãos aqui à frente. Irmãos, Deus está preparando essa casa. Deus está preparando essa igreja para algo sobrenatural, para um tempo novo. A pastora Mônica brincou aqui sobre um segundo culto, mas é verdade. Vocês vão precisar entrar num segundo culto daqui a pouquinho. O pastor Rafael, a pastora Cláudia estão experimentando isso. Vocês começaram quando o segundo culto, pastora? Em abril agora, no mês de abril. E então, não é? Foi muito legal, né? Dá bem mais trabalho, né, pastor Rafael? Mas está sendo uma bênção. Deus está trazendo gente nova, famílias novas. E daqui a pouquinho vocês vão ter que fazer alguma coisa. Sim ou não, Samuel? Porque não está cabendo mais. A visão que Deus tem dado não cabe nessas quatro paredes. Quem pode dizer amém? Aleluia. Estenda as suas mãos aqui. Vamos orar pelos seus pastores. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu ouvi a palavra colheita, colheita, colheita. Eu ouvi o Senhor dizendo: agradece. Não me pede, agradece. Agradece. Diga obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Agradece. Antes de você ver, antes de você desfrutar, antes de você perceber, Deus está fazendo. E o Senhor dizendo: me agradece. Entrega adoração, louvor, entrega glória ao meu nome. Que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, receberão a sua promessa. Essa é a palavra sobre a vida de vocês. Porque o Senhor diz: eu sou fiel para com aqueles que são fiéis para comigo. E eu venho e eu respondo. Eu venho em socorro, eu venho em vitória, eu venho em cumprimento à minha palavra, diz o Senhor. Aleluia. Amém. Quando eu entrei aqui, eu fiquei muito feliz de ver tudo que Deus tem feito. E eu sinto nesse momento o Senhor compartilhando uma unção de fé sobre vocês. Assim como Ele tem compartilhado conosco, eu sinto o Senhor compartilhando uma porção de fé sobre a vida dos pastores dessa casa. E eu sinto o Senhor levando vocês a pisar no escuro. A palavra fala que lâmpada para os seus pés, né? Que é a sua palavra. Eu sinto vocês, eu vejo vocês pisando no escuro, mas a palavra iluminando essa escuridão. Sem medo, porque o Senhor tem colocado algo no coração de vocês. E eu oro para que o Senhor realmente coloque coragem e ousadia. Eu sinto o Senhor falando assim: não tenha medo de pisar no escuro. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo do novo de Deus. Não tenha medo de fazer 2 cultos, de estabelecer novos líderes, de estabelecer novas células, novos ministérios. Eu sinto o Senhor encorajando vocês. Vocês estão na minha visão. Há algo no coração de vocês que Deus tem colocado. Pise no escuro, porque eu vou iluminar os caminhos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos relata no livro de Josué um momento específico da vida daquele homem, em que vários reis se reuniram contra uma situação, e o povo de Deus se apresentou para a batalha. Vários, se eu não me engano, mais de 10 reis ali estavam envolvidos naquela situação, contra eles, e eles entraram naquela situação. E naquele dia, a palavra conta que nunca houve um dia, nem antes nem depois, como aquele dia em que Josué declarou ao sol que ele parasse, a lua ficasse aonde ela estivesse. Mas Josué fez tudo isso a partir de uma palavra de Deus que havia sido liberada sobre a vida daquele povo, sobre o seu exército, que o inimigo já havia sido entregue. Eles marcharam com base em uma palavra. Existe promessa sobre essa casa, existe uma palavra sobre essa casa. Andem com base na palavra que o Senhor confiou a vocês. Aleluia. Aleluia. O Senhor diz que Ele colocará ao redor de vocês homens e mulheres fiéis, verdadeiros escudeiros, que vão colocar os seus ombros lado a lado com vocês. Porque houve uma época em que parece que era tão difícil, parece que as coisas não aconteciam. Nós lembramos dessa época. Houve muito choro, houve muitas lágrimas, joelhos dobrados. Senhor, quando é que virá a promessa?
Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir as palavras que foram liberadas? Nós saímos de uma cidade, nós viemos para um outro lugar com um propósito que parece que não acontece, parece que é tão difícil, mas todas essas declarações, diz o Senhor para vocês, fazem parte de um outro momento. Sim, foi uma estação em que eu estava gerando algumas coisas nos corações de vocês. Era necessário vocês aprenderem a se humilhar, era necessário vocês aprenderem a gerarem no coração de vocês a visão. Mas o Senhor diz que o tempo está mudando, a estação foi mudada, diz o Senhor. A estação, porque a palavra de Deus diz que Deus muda o tempo e as estações, e Deus já mudou. Vocês têm experimentado uma estação de florescimento, de frutificação, mas o que vem à frente, diz o Senhor, é incomparavelmente maior do que tudo aquilo que vocês experimentaram. Eu trarei dos 4 cantos dessa cidade, e até mesmo de outras cidades, de outros lugares, famílias virão para trabalhar nessa terra, virão com seus dons e talentos, e ouvirão falar do que Deus está fazendo nessa casa. Ouvirão falar que nessa casa existe alimento, que nessa casa existe cura, existe restauração para as famílias, e eles virão com suas famílias, e com eles virão seus dons, seus talentos, seus recursos, e o Senhor diz que esses recursos serão colocados à minha disposição, diz o Senhor, para que o meu reino se expanda dessa cidade. Mas eu coloco, diz o Senhor, ao redor de vocês verdadeiros escudeiros, homens e mulheres de fé, que vão se colocar ao lado de vocês, dizendo o que é para fazer hoje, qual é a direção, qual é a palavra de direção, o que é que Deus falou com os nossos pastores. Eles estarão ali para cooperar com a visão. Essa palavra que você ouviu nessa noite, Samuel, você ouviu nessa noite, pastora Meres, será uma palavra que se cumprirá nessa casa. Porque não será uma casa de consumidores, será uma igreja de discípulos de Jesus. Será uma casa conhecida como uma casa de discípulos, de adoradores do Senhor Jesus. Outros pastores ouvirão falar do que está acontecendo aqui, e virão para conversar com você, pastor Samuel. O que é que você tem feito? Como é que você consegue? Como é que você consegue? Como é que você conseguiu? E você vai amar esses pastores, você vai compartilhar com eles experiências que você teve de dores, mas também experiências em que Deus trouxe crescimento, de alegria. Não serão apenas dores e lágrimas, serão experiências de alegria que você vai compartilhar, mostrando que o Deus que você serve é um Deus fiel, porque vocês conheceram o Deus de estações. Vocês agora serão capazes de compartilhar com outros pastores, com outras pessoas, o que Deus tem feito neste lugar. Pai, nós abençoamos este povo. Pastores, estendam as mãos. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos os líderes dessa casa, nós abençoamos os músicos dessa casa, Senhor. Nós oramos pelos líderes, pelos supervisores, nós oramos pelos pastores que ainda serão levantados nessa casa, nós oramos pelos missionários que serão enviados dessa casa. Pai, nós abençoamos, levanta essa igreja, Senhor, como uma comunidade de discípulos de Jesus. Pai, que seja uma igreja conhecida como uma igreja que anda em unidade, que tenha um só coração, que tenha uma só visão, Senhor. Faz isso, Pai, realiza isso, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Recebe a honra, recebe agora nessa noite, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Fala para o teu irmão, você crê? Diga para o teu irmão, você crê? Eu creio. O Senhor já está fazendo, amém, queridos? Diga assim, eu faço parte desta visão que o Senhor tem colocado para esta casa, e eu caminho em vitória para a grande colheita que Ele tem, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, queridos, graça e paz do Senhor sobre a tua vida, uma semana de vitória na unção dEle. Quantos foram abençoados nessa noite? Você veio para este lugar para ouvir o que o Senhor tem falado e falou ao teu coração, amém? Amém? Dê um abraço mais no teu irmão e fala assim, olha, somos corpo.